Doutor Luciano, quando será a sua posse no Conselho Regional de Odontologia? A posse será no dia 16 de março, a posse oficial, né? O CFO nos dará a posse, mas nós faremos uma solenidade de posse festiva no dia 22 de março, na sexta-feira à noite, no CDL, Clube de Diretores Logistas, na Avenida João Pinheiro. Correto. Há quanto tempo o senhor esteve à frente do SONGE? 6 anos. 6 anos. Exato. Dentre as conquistas para a classe odontológica, cite 3 importantes realizações durante sua participação no sindicato para os cirurgiões dentistas de Minas Gerais. Certo. A gente tem várias conquistas, principalmente no setor jurídico, né? Nós primeira coisa, ao organizarmos o setor jurídico, as ações, sejam individuais e coletivas, nós praticamente ganhamos todas. Sendo que uma que eu destacaria em especial é a aposentadoria especial para o cirurgião dentista, que foi o primeiro sindicato da área da saúde do país a ganhar um mandado de injunção. Depois que nós mandamos a nossa cópia para a Federação Nacional dos Médicos, e os médicos começaram a ganhar, e os outros sindicatos de odontologia do país também começaram a ganhar. Agora nós temos algumas perguntas em relação ao processo eleitoral e os viés disso aí, tá? Sim, correto. A Chapa 2 foi vencedora nos 2 últimos turnos do processo eleitoral, com o movimento de renovação e inovação. Correto. O que especificamente a nova diretoria pretende inovar e renovar no Conselho Regional de Odontologia? Nós pretendemos renovar efetivamente, principalmente a questão da gestão. Sim. Né? Porque considero que a gestão que foi feita durante 14 anos, na qual não houve nenhuma oposição, né? Ela se acomodou e centralizou as ações. Acabou sendo uma gestão solitária. Nós queremos uma gestão solidária, inclusiva, participativa, e nós não vamos fazer nada sem consultar a categoria odontológica. Nós partimos do pressuposto, eu estou aqui em Molevade para escutar. Sim. Nós vamos trazer as nossas propostas, mas escutar as demandas, porque de forma colegiada, conjunta, o Conselho vai ter uma gestão que nunca teve. Democrática, participativa, acolhedora. Correto. Nós não estamos aí para só punir, não. Eventualmente, um erro mais grave vai ser punido, sim. Nós não vamos furtar inclusive ao papel. Função do é a função de... Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo, nós vamos fazer primeiro um acolhimento do colega. Fazer ações educativas. Importante. Educativas, para depois, sim, caso haja reincidência, a pessoa persista no erro, ela vai ser punida. Porque uma das funções do Conselho é essa, né? É trabalhar para a sociedade. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Bom, ainda com relação à campanha, os candidatos da Chapa 1 ficaram um pouco acuados com a força política e com a grande publicidade junto à classe odontológica realizada pelos colegas da Chapa 2. O senhor pensa que a campanha da Chapa 2 foi muito agressiva e teve um marketing político muito grande com relação à Chapa 1? Eu acho que o marketing nosso foi um marketing da participação política. Correto. Não foi pelo contrário, em termos de investimento, de publicidade, marketing, eles tiveram folders muito mais caros, eles tiveram um recurso financeiro. Foi Davi contra Golias. Eles tinham toda a máquina do CRO, 14 delegacias, 300 representantes municipais, quase todas as ABOs, algumas nos apoiaram, mas a grande maioria apoiou porque o presidente da ABO de Minas Gerais estava na Chapa 1. Correto. Né, o doutor Liz. Então, eu acho que o grande marketing nosso foi a credibilidade política, porque eles viram o trabalho que nós desenvolvemos no sindicato, e eu também, há 20 anos atrás, eu fui secretário do CRO. E depois fui conselheiro federal também. Então, eu tenho uma certa experiência e nós conseguimos criar um movimento. Não foi uma diretoria, foi um movimento de renovação. E esse movimento se alastrou. E nós entramos, o nosso site estava muito bem feito, tão bem feito, que invadiram o nosso site, hackearam, ele ficou 1 semana fora do ar. A quem interessava fazer isso? Eu não sei. A nós, não. Então, foi a eficácia do trabalho político, né, de acreditar que o cirurgião dentista queria uma renovação. As 2 próximas perguntas têm um gancho aí nessa sua resposta. Até parece que eu estava
adivinhando, tá? Certo. Então, uma delas é a questão financeira. O senhor pode informar quanto foi o custo da campanha eleitoral da Chapa 2 e de onde vieram os recursos? Sim. Então, aproximadamente, a gente deve ter gastado uns 70 mil, e aí esses 70 mil foram de colaborações, né? De colegas que queriam mudar, né? De instituições de ensino que tinham sido discriminadas e penalizadas de forma às vezes injusta. Isso tudo nós vamos fazer uma auditoria para verificar, porque eu gosto das coisas transparentes. Isso é importante. Né? Transparentes. E então foram e de colegas individuais, né? E mesmo nós, os candidatos, tivemos que colocar do nosso bolso, porque a gente não tinha grupos, empresas por trás. E engraçado que a Chapa 1 foi uma central de boatos. Sim, soltaram vários. E um deles é que a Odontoprev, que é uma grande operadora de planos de saúde bucal aí, estaria financiando a nossa campanha. Logo eu que fui ao Senado Federal e fui à Câmara dos Deputados, né, em 2 audiências públicas, fazer sérias críticas ao processo de exploração do trabalho do cirurgião dentista pelas operadoras. Inclusive denunciei a própria Odontoprev como formação de cartel no CAD do Ministério da Justiça. Então, será que eles iam financiar quem mais combatia os seus lucros exorbitantes? Claro que não. Né? Então, eles mentiram muito e, inclusive, falaram que a nossa campanha era milionária. Isso é engraçado, né? Olha o papel de um e do outro, olha quantas malas eles mandaram. Quantos SMS eles mandavam? Mandava 2 por dia. Sim. Nós mandamos 2 na campanha inteira. Mandaram muito. Ainda sobre a campanha eleitoral, né? O senhor acabou de falar que o senhor participou já tem uma experiência no Conselho. Correto. Durante o processo eleitoral, houve denúncias de corrupção, fraude de assinatura em documentos, troca de acusações dos 2 lados. O que o senhor tem a dizer sobre essas denúncias? Denúncia de corrupção, eu não me lembro nenhuma. Nós levantamos uma questão, certo, que foi a venda da sede em pleno processo eleitoral. Tentou-se vender, não conseguiram, graças a Deus, mas tentou-se vender em pleno processo eleitoral um patrimônio que nós só vamos ver o que nós vamos fazer com esse patrimônio, que é a antiga sede do CRO, depois de disputar a categoria. Correto. Né? Então eles queriam para quê? Para que seria esse dinheiro? Vendendo em final de gestão, em pleno processo eleitoral. Então nós levantamos uma dúvida. Sim. Não falamos de corrupção, levantamos uma dúvida. Primeira coisa que nós levantamos. Segunda, a tesoureira da atual gestão do CRO renunciou no dia 25 de outubro, porque não concordava com a gestão da diretoria. Correto. Então, quando uma tesoureira renuncia, alguma coisa, não foi nada briga pessoal, ela falava que era questão de gestão, ela é que fez uma carta e nós divulgamos essa carta. Agora, da minha parte, sim, aí entra uma coisa. Em 96, isso, teve uma eleição, eu disputei a eleição, não cheguei a disputar, eu disputei em 92 e 94. Correto. Em 92 tivemos 46% como oposição, em 94 tivemos 48%. Em 96 a gente ia ganhar. Né? E aconteceu que uma das meninas não pôde participar, vinha em Belo Horizonte para assinar e me mandou um fax com a assinatura dela, sabe? E aí foi com a autorização dela, não foi nada, né? Foi assinado não por mim, por outra pessoa da chapa, mas eu como cabeça de chapa respondi. Então aí identificou que a assinatura não era a mesma, né? Era parecida, mas não era a mesma. Eu respondi um processo na Justiça Federal, que o CRO encaminhou para a Justiça Federal, e a Justiça Federal, depois de fazer várias audiências, discussões, etc, suspendeu o processo. Suspendeu o processo, o que quer dizer isso? Eu não fui condenado. Não, existiu uma acusação, mas não houve condenação. Correto. Ao ser suspenso, acabou. O processo acabou. E o que eles fizeram de forma covarde e injusta? Falaram que eu era um criminoso. Sim. Como se eu tivesse sido condenado. Eles adulteraram. Eu fiz uma carta-resposta e mandei explicando, mas fica a versão, não o fato. E aí, o que isso incorreu? Incorreu que aí sim eu abri um processo criminal contra o Dr. José Antônio Valério, que foi
porque o Arnaldo não assume as coisas que ele faz, ele manda os emissários dele. Ele que serviu de testinha. E ele está respondendo um processo criminal em Varginha, que ele mora em Varginha. Né? Eu abri um processo criminal por difamação e calúnia. E vamos entrar com um processo ético em cima disso, contra ele e contra toda a diretoria. O próprio Arnaldo vai responder um processo ético, porque eles falaram que eles eram ficha limpa, chapa 1 é ficha limpa, chapa 2 é ficha suja. Né? Agrediu 10 colegas. Exatamente. Um dos alicerces da sua campanha foi a luta pela equiparação salarial dos dentistas com a classe médica. O senhor pensa que isso é função do CROMG? É função do CROMG apoiar as lutas de defesa da categoria. É função do sindicato implementá-las. Mas ele vai ter o apoio político, econômico e institucional do CRO. Porque o CRO tem que ser participativo. Porque o CRO burocrático não precisa nem de diretoria. Eu acho que eles funcionaram como CRO burocrático. A fiscalização, o setor de inscrição, isso tudo os funcionários funcionam. Mal ou bem funcionam, não precisam de nenhuma diretoria. Então nós estamos entrando para agregar valores em torno da defesa da dignidade do exercício profissional. E eu sei muito bem a atribuição de cada entidade. O CRO não vai chegar e chamar uma assembleia para fazer greve, por luta por salário, mas o sindicato vai fazer essa assembleia e o CRO vai participar e vai convocar os dentistas e vai apoiar todas as indicações. A última pergunta, como palavra final, o que a classe odontológica de Minas Gerais pode esperar da sua gestão? Olha, vai esperar uma coisa, que eu vou cobrar. Eu vou cobrar a participação do colega. O mais importante não é a qualidade da nossa diretoria, que graças a Deus é excelente. Peguei pessoas de fino trato, pessoas idôneas, corretas. A nossa diretoria está azeitada, muito representativa. Tem 8 pessoas do interior e 2 de Belo Horizonte. Nunca existiu isso. Tem 4 mulheres e 6 homens. O máximo que já participou de mulher são 2 em todas as diretorias do CRO. E o máximo que já participou do interior foram 5 colegas. Nós colocamos 8. Por quê? Aí entra o nosso compromisso. O nosso compromisso é com o cirurgião dentista. Então nós vamos, agora ao mesmo tempo, nós não somos paternalistas. Sim. Nós não queremos, o CRO vai na frente sozinho lutando e a categoria está atrás. Nós vamos junto com o sindicato, junto com as ABOs que quiserem incorporar, né? Com as ABOs, com as entidades de especialidades, com toda a organização da odontologia, nós vamos fazer uma campanha conjunta de mobilização e fortalecimento da categoria. E aí nós vamos ter uma coisa principal, Mário, que é a questão da escuta. Sim. Coisa que nunca foi feita. Um grupo decidia, um grupo bem fechado, tanto que eles se perpetuam há mais de 20 anos no CRO. Se você pegar nos últimos 20 anos, em 10 diretores, no máximo 15, eles só mudam de cargos. Então agora não, a gente quer expandir, abrir a discussão, chamar o dentista e chamá-lo para a luta, porque ele é responsável. Ele é responsável politicamente pelas suas ações. Então vamos fazê-las em conjunto.